amigos, como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Te Indico Isso, onde eu vou te indicar filmes e séries baseadas em fatos reais e eu vou te contar a história deles, então vamos lá. Hoje eu vou te contar a verdadeira história que inspirou o filme Carandiru, que é um caso brasileiro. Eu ainda não tinha trazido um caso brasileiro aqui, então esse é o primeiro caso brasileiro. E é um caso bem conhecido, então acho que você pode já ter ouvido falar, mas para quem não ouviu é interessante falar sobre ele, então bora lá. Em 1920 foi inaugurada a Casa Penitenciária de São Paulo, conhecida popularmente como Carandiru. Ela se localizava na zona norte de São Paulo. Ela já chegou a abrigar mais de 9.800 presos e ela não tinha capacidade para isso, então ela era uma prisão superlotada. A criminalidade estava crescendo muito e as penitenciárias de São Paulo já estavam ficando superlotadas também, então eles tiveram que mover para a prisão de Carandiru. Então as prisões estavam jogando os presos lá para Carandiru, então eram depósitos de presos. E com isso foi entrando governador e foi construindo mais pavilhões e ao todo construíram 9 pavilhões. Ela tinha 9 pavilhões e eu vou falar um pouco sobre alguns pavilhões, eu não vou falar sobre todos, vou falar só sobre alguns e como eles eram divididos. Tinha o pavilhão 2, que era para a chegada dos presos, e eles recebiam uma palestra lá de bom comportamento, sobre... tiravam as fotos lá pra ficar a foto deles de preso e tudo mais, então era mais pra chegada dos presos. Tinha o pavilhão 5, que recebia presos ameaçados de morte, como estupradores e justiceiros. Sempre disseram que esse pavilhão era o mais perigoso. E o pavilhão 9, que eram presos que aguardavam condenação e de alta periculosidade. Então tinha muito jovem naquele pavilhão, tinha muita gente jovem. E esse é um pavilhão muito importante, bota na cabeça. Ok, eu falei um pouco da prisão pra vocês, agora eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu em 1992. Em 1992, no dia 2 de outubro, tava tudo normal até então tava um dia normal naquela prisão. Mas às 1h30 começou uma briga entre dois detentos do lado de fora do pavilhão 9. Uma briga muito séria, então muita gente se envolveu na briga e ficou uma coisa incontrolável. Às 1h45 os dois presos já estavam feridos e outras pessoas já estavam se envolvendo na briga. Às 2h15 os funcionários do presídio pedem pela primeira vez para eles se acalmarem, para pararem de brigar. E 15 minutos depois de eles pedirem, a PM é acionada. Então às 3 horas 321 policiais chegam. Então também às 3 horas o governador do estado foi avisado da briga que estava acontecendo e o secretário do governador disse que a briga estava saindo do controle e tudo mais. Pela segunda vez, os diretores do presídio, os funcionários tentaram conversar de novo com os presos, mas não teve tanto sucesso, os diretores não conseguiram acalmar os presos e a PM retirou os diretores e depois às 4h15 a PM é autorizada a invadir o lugar. Então às 4h15 os PMs entraram no presídio e já começaram disparos. Às 4h30 o coronel Ubiratã, ele estava comandando a tropa de policiais para entrar no presídio. Ele foi ferido e foi retirado do presídio, então ele saiu. Os PMs começaram agindo no térreo, não teve morte no térreo, não teve nenhuma morte no térreo. Eles só acalmaram a situação lá no térreo e foram subindo os andares para acalmar a situação lá em cima. Então eles subiram para o primeiro andar e lá teve 15 mortes. Depois eles subiram para o segundo andar e lá tiveram 78 mortes. Os PMs falaram que eles estavam formando uma barricada contra eles que estavam formando armadilhas e tudo mais. Mas não teve nenhum PM morto. Teve PMs feridos, mas nenhum morreu. Então, não sei, pode ser que seja verdade. Mas tem a versão dos presos que depois eu falo um pouco sobre ela, tá bom? Eles subiram no terceiro andar e lá tiveram 8 mortes. E no quarto e último andar tiveram 10 mortes. Esse tiroteio todo durou apenas 20 minutos, então foi muito rápido. Os policiais obrigaram os presos que tinham sobrevivido a tirarem a toda a roupa, ficarem pelados e irem pro pátio. E também obrigaram eles a pegarem os corpos dos que eles tinham matado, que tinham morrido, e levarem pro térreo. Então foram levados os corpos e eles só voltaram para a cela de meia-noite e os policiais só saíram da prisão de 4 da manhã. Inicialmente o jornal tinha anunciado que só tinham 8 mortes, mas tiveram muito mais do que isso. E só no outro dia eles anunciaram que foi 111 mortes. Sobrevivente da prisão que falou que eles mataram muito mais de 111 e foi um massacre, mesmo que seja da polícia, contra presos, foram um massacre mesmo, foi de verdade. Mas não tô aqui pra julgar ninguém.
Eu vou falar um pouco sobre a versão dos presos agora, sobre como os presos falaram que esse tiroteio todo foi. Alguns presos sobreviventes falaram que eles não tinham montado barricada nenhuma, que eles já tinham se rendido, que tava todo mundo lá, tipo, rendido, e os policiais não quiseram saber, eles entraram atirando e tudo mais. Eles também falaram que quando eles estavam mandando sair da cela, eles mataram qualquer um que tropeçou ou que demorou pelo menos um segundo pra fazer o que o policial tava mandando. Então eles, tipo, demorou pra tirar a roupa, eles atiravam em você. Então eu não sei se também isso é verdade, se é o lado do sobrevivente. Esse caso tem muito lado, então eu não sei qual lado é verdadeiro. Ninguém sabe até hoje se é o lado do policial ou o lado do presidiário. Mas é interessante falar, né, todos os lados para todo mundo ficar ciente do que aconteceu, pelo menos ter uma ideia do que aconteceu. Em 8 de março de 1993, o Ministério Público acusou 120 policiais. E em 1998, 85 policiais desses 120 se tornaram réus, então 85 se tornaram réus, inclusive o coronel Ubiratã, que ele não morreu com os ferimentos, ele estava bem. Como eu disse, não houve morte de policial na prisão. Ele pegou uma sentença de 623 anos, mas depois ele foi absolvido, então ele não cumpriu essa pena, ele não cumpriu pena nenhuma. Na realidade, grande parte dos policiais que foram acusados tiveram absolvição do crime em 2016, então eu não sei se tem algum policial cumprindo pena pelo massacre de Carandiru, então eu acho que não tem. Como eu disse, eles foram absolvidos em 2016, mas em 2018 eles pediram para refazer o julgamento. E eu novamente não sei se algum policial foi preso ou teve que pagar alguma indenização. Eu acho que com certeza teve que pagar alguma coisa, mas eu não sei se foram presos. Em 2002 o presídio todo foi desativado e a grande parte dele foi demolida. E eles construíram um parque lá em São Paulo, que é o Parque da Juventude. Se vocês forem procurar no Google, vocês vão encontrar foto do corpo dos detentos. Então é uma cena muito pesada, eu não posso colocar aqui no vídeo, então não pode. E esse foi um massacre de Carandiru, então é um caso bem complicado de se falar, porque é um caso que envolve pessoas grandes, né, pessoas com nome grande, e também é um caso que envolve presos, que a gente olha e fala, não tem mais saída, mas também tinha muita gente inocente, tem muita gente inocente que é acusada injustamente na prisão, tá bom? Pra não falar que eu passo a mão na cabeça de bandido, tem muita gente que é acusada injustamente, então pode ser que tenha morrido muita gente inocente, mas eu não sei o que pensar de verdade, porque foi um massacre, foi 111 pessoas mortas, então é uma coisa louca. Teve muita obra em cima desse caso, teve músicas como Diário de um Detento, teve séries que se inspiraram, tipo uma temporada, um pouco da temporada nesse caso, que foi Prison Break, que é muito boa também. Mas o que eu tô falando aqui pra vocês irem assistir é o Carandiru, que é um filme que é totalmente baseado nesse caso. Então é muito bom, é um filme brasileiro, porque o caso é brasileiro. Então você tem que ir lá assistir porque o filme é bom, tem uma produção fantástica, é muito bom. Então vai lá, tá bom? E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu gostei, por favor, beleza? E se inscreve, manda esse vídeo pra todo mundo. E comenta aqui mais sugestões de casos baseados em fatos reais.